dessa propaganda oficial, né? Em que a própria Constituição nos diz que essa propaganda oficial ela deve ter um caráter educativo, ela deve ter um caráter informativa, ela deve estar pautada numa orientação social, quando, na verdade, infelizmente, a gente ainda identifica, né, que alguns gestores, alguns órgãos fazem essa propaganda oficial, mas acabam ferindo o princípio da impessoalidade que foi tratado na transparência anterior. Então, acabam fazendo a publicação, vinculando essa propaganda oficial à sua própria imagem, né? A divulgação de A, de B, de C, né? Que o gestor A fez isso, que o gestor B fez aquilo, quando na verdade o que deve estar pautado, essa propaganda oficial ela deve estar fundamentada, mas sim ela tem um cunho informativo, ela deve estar pautada em princípios de orientação social, um caráter educativo, assim como informativo. Um outro ponto que a gente deve ter muito cuidado também na questão do controle é a aplicação de subvenções, né, que é o nosso item D aí, que vocês também já dispõem do material. Bom, essa questão da aplicação de subvenções nos diz que não somente a administração pública, aquelas chamadas administração pública direta, né, quer seja a direta ou a indireta, fundações, autarquias, mas assim como aquelas instituições pautadas, né, vinculadas ao direito privado, né, aqueles órgãos, aquelas instituições que, apesar de estarem revestidas por normas de direito privado, recebem dos órgãos públicos a transferência de recursos. Então, esses órgãos, a exemplo das sociedades de economia mista, a exemplo das empresas públicas, elas também estão obrigadas a fazer esse controle, assim como elas também estão submetidas ao controle dos órgãos externos. Uma outra questão que devemos ter muito cuidado é a questão da renúncia das receitas, né? Muitas vezes o Estado, né, o Estado numa conotação mais genérica, o Estado, ele concede incentivos, né, ele concede subsídios para determinados segmentos visando desenvolver a atividade econômica, pautado na nossa fala anterior, a questão do desenvolvimento econômico. A gente só sabe que o desenvolvimento econômico, ele só vai acontecer dentro das nações, dentro dos países, dentro das regiões, dentro dos municípios, se houver o respectivo crescimento econômico. E esse crescimento econômico, ele é embasado, né, em indicadores quantitativos, que é o nosso próprio conceito de produto, quer seja ele interno, quer seja ele nacional. Então, esse produto quantitativo, quando incrementado, quando transformado em melhoria dos indicadores sociais, a exemplo de educação, que é a nossa preocupação hoje, né, o controle orçamentário na educação. Então, essa educação ela só vai ser alcançada, de fato, se a gente estiver trilhando no caminho de alcançá-la, digamos assim. Bom, então esses incentivos, esses subsídios, que é a chamada renúncia de receitas, a gente precisa ter muito cuidado, muito controle sobre esse ponto. E aqui, uma outra questão que vale a pena ressaltar é a questão da inatividade, né? A gente sabe que, eventualmente, surge na mídia, surge na imprensa, escândalos referentes a aposentados, a pensionistas, né? A pessoas reformadas, digamos assim, pessoas que, infelizmente, não mais existem e que continuam a receber recursos públicos, continuam a fazer parte da folha de pagamentos, nos reportando ao item A, admissão de pessoal. Então, a gente precisa ter muito controle, principalmente na área de educação, que é a nossa pauta hoje. A gente precisa ter muito controle sobre essa folha de pessoal, principalmente a questão dos inativos, dos pensionistas, porque se isso não for bem administrado, isso pode e tem causado prejuízos assim consideráveis, sobretudo à Previdência Social, à Folha e, consequentemente, a nós, contribuintes, que somos os responsáveis pelo pagamento desses honorários, desses serviços. Bom, agora, feita essa primeira abordagem, digamos assim, um pouco mais abrangente, a gente vai agora partir especificamente para a questão do controle do gasto público dentro da administração,
desculpem, esqueci de falar, me perdoem, sobre a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária, que está pautado lá no artigo 77 da 4.320, que é a norma, digamos assim, uma das mais antigas que regulamentam essa questão da execução orçamentária financeira dentro da administração pública. Então, já foi visto, e todos vocês têm conhecimentos, caros alunos, de que a execução financeira, ela está pautada em regras, ela tem que seguir toda uma tramitação legal. Ela tem que passar por princípios, os estágios da despesa pública, que vocês já estudaram, já assistiram aqui na aula passada com o professor Hinaldo, os estágios da despesa pública. A gente sabe que todo o processo começa desde o planejamento, mas, na verdade, a gente tem aí o estágio da programação, da licitação da despesa, o empenho, a liquidação e o pagamento. E a verificação da legalidade desses fatos da execução, pautado nesse artigo 77, a gente precisa verificar. Essa verificação, me perdoem, ela pode ser feita previamente, ela pode ser feita concomitantemente ou simultaneamente, e ela também pode ser feita de uma forma subsequente ou posterior. Bom, a verificação dessa legalidade, desse ato público, desse controle dessa despesa, ela acontece previamente a partir de um estágio de despesa chamado empenho, né? O empenho é aquele momento em que o Estado firma para com o contratado, né? Para com o seu credor, a obrigação, cria o direito do credor de receber a pecúnia quando da prestação do serviço, quando da efetiva consecução do serviço ou da entrega do bem, da entrega do material. Então, essa verificação prévia se dá no momento do empenho. Ela pode também ser concomitante, essa verificação concomitante se dá ao longo do processo de execução de despesa. Por exemplo, durante, digamos assim, a execução, os órgãos, os próprios municípios, assim como o Estado, assim como a União, eles são obrigados a elaborar relatórios. Eles são obrigados a elaborar relatórios mensais, bimestrais, elaboração de balancetes, o atendimento de solicitações emanadas de órgãos de controle. Então, esse controle concomitante é imprescindível para que a gente não incorra nos erros, né? A gente não incorra nos problemas que acabam atrofiando o planejamento, né? Que seria, por exemplo, a improbidade administrativa, o desvio de recurso público, a não consecução, o não oferecimento desses bens e desses serviços à coletividade, que é para isso que o Estado exige. A gente tem ainda um controle subsequente, esse controle subsequente vem ratificar a função, né, a necessidade desses órgãos de controle. Esse controle subsequente se dá através das prestações de contas, né, as prestações de contas, que é um ato, digamos assim, é uma iniciativa própria, digamos assim, do próprio órgão, em prestar contas, em dar transparência da gestão desses valores públicos, desses bens, desses dinheiros públicos, né? Assim como a gente também pode considerar como verificação da legalidade subsequente a própria tomada de contas, que já tem um cunho, digamos,